Você já reparou que a gente nunca teve tanto conteúdo disponível e ao mesmo tempo a gente nunca esteve tão cansado mentalmente? Não é um cansaço físico, é um cansaço diferente. É um cansaço de quem não fez nada, mas ao mesmo tempo absorveu tudo. Você acorda, desbloqueia o celular, inclusive já tem notícias, vídeos curtos, opiniões, alertas, mensagens, trends, cortes de podcast, crises globais, dicas de produtividade e inclusive alguém dizendo que você está vivendo a sua vida do jeito errado. E antes mesmo do café, a sua atenção ela já foi disputada, puxada e fragmentada. A sensação ela não é de aprendizado, ela é de saturação. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse cansaço moderno, como que a falta de força de vontade, não como preguiça, mas como consequência direta da economia da atenção, o excesso de estímulos e da forma como o conteúdo é produzido e principalmente como ele é consumido no dia de hoje. E se você sente dificuldade de se concentrar, de terminar vídeos longos como esse, de ler um texto até o final, ou até mesmo de descansar sem culpa, esse vídeo não é sobre você estar falhando, é sobre como todo esse sistema fez com que a sua atenção se tornasse em um produto. Existe um conceito central para entender tudo isso: economia da atenção. Em termos simples, significa que a atenção humana ela se tornou um recurso escasso e principalmente muito lucrativo. Plataformas digitais elas não competem apenas por usuários, elas competem por tempo de permanência, por cliques, por segundos a mais do seu foco. Quanto mais tempo você passa olhando para a tela, mais dados vão ser coletados, mais anúncios podem ser exibidos e muito mais dinheiro vai circular. O problema é que o nosso cérebro não foi projetado para lidar com centenas de estímulos por hora. Reportagens recentes mostram, inclusive, que redes sociais, aplicativos de vídeo e feeds infinitos, eles são desenhados com base em estudos comportamentais. Então, não pense você, nada ali é neutro. O scroll infinito, por exemplo, ele elimina o fim natural do conteúdo. Sem fim, não tem pausa para você. E sem pausa, não tem descanso cognitivo. E quando tudo disputa sua atenção ao mesmo tempo, o resultado não é engajamento profundo. Na verdade, esse resultado é fadiga. Inclusive, segundo matéria do The Guardian, a deterioração cerebral já foi prevista há quase 20 anos, quando cientistas estudaram os efeitos de uma nova invenção chamada e-mail, principalmente o impacto que uma enxurrada implacável de informações teria no cérebro desses participantes. E qual foi o resultado? A sobrecarga cognitiva constante teve um efeito mais negativo do que o uso de cannabis, com o QI dos participantes caindo em média de 10 pontos. E detalhe, como destaca o The Guardian, isso foi muito antes dos smartphones trazerem a internet para a ponta dos nossos dedos, o que resultou no adulto médio do Reino Unido passando agora pelo menos 4 horas por dia online. E com os homens, inclusive da geração Z, passando 5 horas e meia por dia online e as mulheres da geração Z, 6 horas e meia. Inclusive, quantas horas por dia você passa em frente à tela? Existe um paradoxo curioso acontecendo. A gente nunca teve tantos vídeos interessantes disponíveis e a gente nunca pulou tanto de um para outro. Estudos mostram que o consumo fragmentado, como pular vídeos, acelerar, trocar constantemente de estímulo, ele não aumenta o engajamento, muito pelo contrário, ele aumenta a sensação de tédio. O cérebro ele entra num estágio de expectativa constante por novidade. Quando a novidade ela vem rápido demais, a informação que você consumiu ela não fica fixa. É como se você estivesse comendo várias fatias de pizza durante o dia todo e aí você terminasse o dia sem sentir que você realmente se encheu. É como se você ainda estivesse com fome. E aí surge então o que especialistas chamam de popcorn brain.
É uma mente que se acostuma a estímulos rápidos, curtos e muito intensos, e com isso ela perde totalmente a tolerância ao silêncio, a profundidade e também a continuidade. E isso explica porque vídeos longos, livros ou até mesmo conversas muito profundas começam muitas das vezes a parecer para você cansativas, mesmo quando elas são extremamente interessantes. Então não é falta de interesse seu, na verdade é um condicionamento que foi imposto para você. Além da fragmentação, tem um outro fenômeno que é muito poderoso, que é o doomscrolling. O doomscrolling é a rolagem infinita, principalmente de conteúdos que são negativos, como crises, conflitos, catástrofes e também escândalos. O nosso cérebro ele é biologicamente atraído por ameaça. Plataformas elas sabem que a ameaça ela é fundamental para te manter preso. E aí qual que é o resultado? Ansiedade elevada, sensação de impotência, sobrecarga mental e até medo de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer com você. Inclusive surge um outro problema, a infomania, que é a compulsão de checar informações o tempo todo. Sejam elas atualizações, notificações, notícias de última hora. Basta só o seu celular dar um pequeno toque. Automaticamente você já quer checar aquela informação. E quando o volume ele se torna insuportável, acontece uma outra coisa completamente inversa do que a gente está vendo aqui, que é o chamado fadiga de notícias. As pessoas elas passam inclusive a evitar notícias importantes não só por serem desinteressantes, mas é principalmente por cansaço, até porque informação demais vai gerar para você menos contextos e o seu cérebro simplesmente vai desligar. Inclusive, uma matéria da Associação Psicológica Americana fala sobre a sobrecarga de notícias e como ela está prejudicando a nossa saúde mental. Aqui a gente tem uma tradução livre e ela leva a gente ao seguinte, a entender que, embora não haja um transtorno formalmente reconhecido ou critérios diagnósticos definidos, muitos psicólogos têm atendido pacientes que sofrem de estresse relacionado a notícias e buscam orientação sobre como ajudá-los. Inclusive, pesquisadores estão trabalhando para compreender a ciência por trás dessa condição. E eu vou te falar um negócio, tudo isso não fica só no campo do comportamento digital. Especialistas em neurociência e psicologia cognitiva apontam que o uso excessivo de conteúdo fragmentado, ele molda a maneira como a gente pensa. A atenção, ela não é só algo que a gente usa, a atenção é algo que a gente treina. Quando a gente passa o dia inteiro alternando entre estímulos como vídeos curtos, notificações, mensagens, notícias, o seu cérebro, ele aprende que o foco profundo, ele não é necessário. E isso tem impacto direto na sua memória, principalmente na capacidade de concentração prolongada e até mesmo na sensação de prazer. É muito comum hoje em dia as pessoas relatarem dificuldade de ler um livro, dificuldade de terminar um vídeo, sensação constante de inquietação, a pessoa não consegue ficar parada, cansaço mental, mesmo sem você ter feito nenhum esforço físico. Não porque as coisas ficaram piores, mas porque elas foram adaptadas, mas tudo isso não é porque as pessoas ficaram piores. Isso acontece porque as pessoas foram adaptadas a um ambiente que exige a fragmentação constante. Então o problema não é consumir o conteúdo, o problema é consumir sem ritmo, sem pausa e sem intenção. Tudo que você vai fazer é urgente, todos os conteúdos. Inclusive fica a dica para você, quando tudo é realmente urgente, absolutamente nada é significativo.
Pois é, mas diante disso é comum ouvir soluções que geralmente soam bem como simplistas, né? Que é, sai daí das redes sociais, sai da internet. O problema, na verdade, é a tecnologia. Só que isso acaba ignorando a complexidade do mundo real, porque o ponto não é abandonar as plataformas, é na verdade mudar a forma como a gente se relaciona com esse conteúdo. E isso ele começa com decisões muito simples do dia a dia, como por exemplo você tentar consumir menos, só que com mais presença, inclusive talvez permitir um pouco de tédio, permitir um pouquinho de silêncio na sua vida, escolher conteúdos que sejam longos, que sejam profundos ali com intenção e também criar pausas reais entre os estímulos. Então, retomar a atenção na verdade é um ato quase subversivo no dia de hoje, porque a atenção focada, ela não gera clique infinito, ela gera clareza, e a clareza, ela não é monetizável com tanta facilidade. Poucas pessoas conseguem ganhar dinheiro de fato com a clareza. Inclusive uma matéria da BBC News Brasil, em que fala do porquê entender o que o tempo de tela faz com o cérebro das crianças, ele diz que a renomada neurocientista Susan Greenfield comparou o efeito negativo do uso prolongado de telas aos primeiros sinais das mudanças climáticas, como uma transformação significativa que as pessoas não estavam levando a sério. E segundo ela, hoje o tema ele é encarado com mais seriedade, mas os alertas sobre o lado sombrio talvez não contêm história completa. E o maior luxo aí do nosso tempo talvez não é nem dinheiro, mas na verdade é a sua atenção. É a sua atenção sendo sustentada, é ela durando por muito tempo. É você basicamente conseguir ficar em algo sem pular de um vídeo para outro, de uma tag para outra, pensar, sabe, sem ser interrompido, sentir ali sem você se anestesiar com tanto estímulo que você acaba vendo. A economia da atenção, ela lucra quando a gente está cansado, quando a gente está disperso, sempre buscando o próximo conteúdo. Só que você não precisa mais vencer esse sistema. Basta somente aos poucos parar de alimentar esse sistema automaticamente. E aquela coisa, se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre o seu próprio cansaço, talvez ele já tenha inclusive cumprido o seu papel. E se fizer sentido, fica por aqui, com menos pressa e com muito mais atenção, porque a ideia é exatamente trazer conteúdos desse tipo para você, conteúdos que de fato vão ser profundos e que vão te ensinar e que vão tentar dar um novo olhar sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor e que, claro, envolva também a tecnologia. Por esse motivo, não se esqueça, curta, compartilhe e comenta. Se der, comenta uma reflexão pessoal. Agora que você assistiu esse vídeo longo aqui, comenta como que foi a experiência de parar e prestar atenção num vídeo do início ao fim, um vídeo longo. O que você conseguiu aprender com isso? E eu quero saber também da sua experiência. Você anda cansado? Por que você anda cansado? Vamos trocar uma ideia, utilize o comentário aqui justamente para isso, tá certo? Então é isso, agradeço demais você, muito obrigado por esse tempo que você disponibilizou aqui no vídeo e a gente se vê num próximo. Até mais!